E aí a gente já dá início, inclusive, por conta do horário, né? A gente combinou às 8h15, já é 8h22, então é o tempo de alguns chegar aí, outros que não chegaram. De repente vai estar chegando e eu vou aceitando aqui, tá bom? Mas de toda forma eu vou deixar gravado também, porque a gente já está postando no canal depois, até para ficar salvo aí, é, o filtro para que o pessoal possa estar olhando depois, tá? Se de repente vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, pode ficar à vontade para abrir o microfone, tá bom? Eu deixo ele mutado aqui para poder não aparecer áudio externo, mas se porventura tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar no chat ou pode abrir o microfone sem problema algum, tá bom? Bom, primeiramente, né, obrigado a todos aí por ter vindo aí, tá? Agradeço muito aí o José, o Edner, Leandro, Morasco, Rafael. Rafael tá aí também, hein? Rafael é campeão, hein? O abençoado tinha uma consulta, na verdade, ele tem uma consulta, se brincar, ele tá na consulta, inclusive, uma hora dessa. E tá aí junto com a gente, né? O Rogério, o Lázaro também, obrigado a todos vocês aí por estar juntamente conosco nessa manhã, tá bom? Bom, para não tomar bastante tempo de vocês também, pessoal, até porque a gente tem um mercado às 9 horas aí, então provavelmente tem muitos que vão estar operando aí já no início, né? Eu ainda opero mais tarde, mas visto que muitos operam já na parte da manhã, né? Bem mais cedo, eu não quero tomar muito tempo de vocês. Eu tive dando uma olhadinha com relação ao operacional, porque parece que é uma coisa. A gente tem aí até uma lógica do qual a gente fala com o Dr. Fabrício, inclusive muitas das vezes ele até comenta e fala: olha, quando lança um operacional novo, parece que é um teste para o trader se ele vai manter o operacional ou não. Porque, por incrível que pareça, a maioria das vezes que a gente lança um operacional novo, no primeiro dia que a pessoa vai fazer um teste, geralmente ele dá stop. É incrível, é incrível. E aí isso aí aconteceu na sexta-feira, né? Na sexta-feira não, minto, na segunda-feira. Segunda-feira eu lancei o operacional, passei para vocês, né? Compartilhei com vocês. Quando foi na terça-feira, já de cara já deu um stop. E aí eu falei assim, rapaz, mas não é possível um negócio desse. E aí ontem, né? Ontem deu a primeira entrada ali, né? Para quem acompanhou a entrada, né? Que foi exatamente essa daqui. Ela chegou a dar um calor, né? Para o Ed que fez o levantamento e fez o estudo, inclusive. Eu até parabenizo ele aí pelo fato de ele ter estudado e ter feito um levantamento de janeiro a maio. E nos estudos dele, ele comparou que um stop de 550 pontos para um alvo de 500 traria trazendo para ele um bom resultado. Inclusive, ele mostrou para nós lá planilhado, trade a trade. Eu até olhei aquilo lá e fiquei bem surpreso. E é isso aí que a gente tem que estar fazendo, a gente tem que estar estudando o operacional. Então, ontem ele até chegou a fazer essa entrada aqui, deixa eu até pegar aqui e personalizar aqui, né? Que nem no caso, o stop padrão que eu tinha mencionado era de 400 pontos para um alvo de 500 pontos, né? Então foi exatamente isso daqui, que ele chegou a vir ali, né, no caso, pegar e nos tirar da operação, visto que deu a ordem aqui, né, de execução de compra. Inclusive, eu entrei nessa operação ontem, o Rafael entrou nessa operação ontem também, e eu ainda peguei ela um pouquinho mais aqui embaixo, e ele veio ali, simplesmente violinou mesmo, né? Eu até opero no Infoot, né? É o meu hábito de estar operando no Infoot. E aí foi aqui, ó, exatamente no preço e tirou mesmo, me tirou mesmo da operação, voltou ali e pagou a operação, né? O que tudo indica, a operação foi paga, né? Não, ainda não chegou a pagar a operação, não. Mas vamos lá, beleza. 80, deixa eu só ver aqui. 80, esse mesmo. Tá estranho aqui, mas vamos lá. E aí, o que acontece? No estudos do ED, ele constatou que 550 pontos era interessante, tanto que ele entrou nessa operação e ele saiu com um alvo ainda de 400 pontos. Ele saiu um pouquinho antes, né? Chegou a atingir ali um objetivo de 400 pontos, ele saiu com 400 pontos já com ganho nessa operação. Ontem, por incrível que pareça, outra pessoa também me chamou no particular, me mandou o relatório de performance dela e mandou para mim também, inclusive, a operação que ela fez ontem. E por incrível que pareça, a pessoa ontem, já no segundo dia, já boletou na conta real mesmo, sem dó e piedade, falou assim: John, na hora que eu vi o movimento, eu taquei ele contrato e foi. Entrou com 6 contratos nessa operação aqui. E aí fez o resultado dela também. E aí isso me preocupa, porque querendo ou não, né, o meu interesse, na verdade,
é fazer com que o trader ele venha ter consistência e ao mesmo tempo resultado a longo prazo e não a curto prazo, porque a gente sabe que o mercado financeiro ele não é somente day trade, ele vai muito além do que disso daqui. E aí, pensando em tudo isso, eu falei assim, Senhor, o que que eu vou fazer aqui? Primeiro dia já deu um stop, e é natural que todo operacional venha ter stop. Isso é natural, a gente sabe disso daí. Só que daí o que me chamou a atenção é eu ver uma pessoa já no segundo dia também já operando já com 6 contratos de cara. Eu falei, Senhor, a pessoa nem testou direito operacional ainda e já está fazendo isso. Cada um é dono de si próprio, né? Ou seja, todos são de maiores, são grandinhos, sabe até onde pode estar chegando. Se o gerenciamento da pessoa condiz com o operacional e ela pode estar fazendo isso aí, o problema é dela. Mas me preocupa. Por quê? Porque eu já me machuquei muito nesse mercado. Eu sei que muitas pessoas querem o resultado a curto prazo e as coisas não acontecem dessa forma. E aí, pensando nisso, falei assim: não, a gente tem que de repente bolar algum filtro, alguma coisa do tipo, para poder melhorar essa entrada. E aí, pensando nisso, ontem, né, até o Rafael estava conversando juntamente comigo, a gente tem esse contato também, e eu até falei para ele a respeito dessa finalidade de filtro que eu encontrei e achei interessante. E aí, inclusive, ele olhou também, ele também achou interessante. Eu falei assim: não, vamos compartilhar isso aí já com o pessoal, para poder estar filtrando um pouquinho mais essas entradas e ao mesmo tempo dar um pouquinho mais de assertividade. Embora a gente saiba que todo operacional tem os seus riscos e pode se dar se o stop, e é natural, não tem operacional 100%. Então, o que que eu imaginei? A gente observa que no mercado no dia de ontem, ele deu essa entrada exatamente nesse ponto aqui para nós, né, que foi a primeira entrada do dia, visto que a gente tinha o quê? A gente tinha o nossa parte de entrada de compra por conta do MACD estar acima da linha zero, então eu tinha a condição de compra dada para mim. Só que a gente está observando que o índice, ultimamente, ele está o quê? Ele está numa tendência de baixa. O índice ele está nessa tendência aqui. Então, visto isso, eu pensei o seguinte, falei assim, rapaz, se estou trabalhando com 30 minutos, o que que eu posso estar fazendo aqui? Eu posso, de repente, estar buscando indícios de entrada que correspondem com gráficos maiores. Porque ontem a gente teve essa entrada aqui. O primeiro dia que foi relacionado ao operacional foi exatamente nesse ponto aqui, olha, que foi um de compra que deu stop, no caso. E aí, se a gente for ver o gráfico de 60 minutos e o gráfico de 90 minutos, a gente vê o MACD totalmente vendido. Então, eu comecei a analisar e parei para pensar da seguinte forma: peraí, se eu estou vendo o MACD aqui nos 60 minutos e no 90 minutos, que é o mais próximo que eu tenho do 30, porque se eu ir lá para o diário, o diário ele ainda está muito distante. Então, eu vou para o 60 e para o 90, são tempos gráficos que eu costumo estar olhando. Se vocês olhar aqui, vocês vão ver, olha, 30, 60, 90, eu olho 240, 320. Eu já cheguei a operar até 320. Tem hora que eu opero o gráfico de 320. São duas barras de área, no caso. E aí, olhando isso daqui, eu falei assim: olha aqui, eu teria evitado já esse stop do dia de ontem, que eu levei, a princípio o Ed não levou, mas a moça também não chegou a levar, né? Aqui entrou em contato comigo. E eu teria entrado um pouco mais cedo e teria saído um pouco mais cedo também do operacional. Por quê? Porque eu olhei já no dia, que olha aqui, o MACD está vendido para mim. O que que eu posso fazer? Olhar no 90 e no 60, que está vendido para mim, e eu vim e antecipar a minha entrada no gráfico de 30 minutos. Por quê? Porque daí eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso estar olhando e conciliando a minha entrada do sinal com o MACD dando condição de venda, ou eu posso refugar o MACD que está me dando condição de compra aqui e utilizar somente a regra de coloração que está me dando condição de venda alinhada ao MACD dos 60 e do 90 minutos. Porque, nesse caso, no dia de antes de ontem, já teria tido um ganho aqui, eu teria tido um ganho aqui, e se eu olhar para trás aqui, por incrível que pareça, teve um dia que deu stop aqui que não teria como escapar dele. Esse não teria como. Mas se a gente pegar aqui, ó, e olhar aqui, ó, esse dia aqui, que foi um dia que deu compra, que foi um dia de stop, dia 28 de maio.
Vamos lá para o gráfico de 60 minutos aqui, vamos para o gráfico de 90 minutos. Dia 28 de maio. Dia 28 que está aqui, ó. Foi exatamente aqui, olha. O MACD está dando para mim condição de venda aqui. Então, 90 minutos, vamos ver lá como é que está no dia 28 de maio. O MACD também está me dando condição de venda aqui. Se eu for para os 60 minutos, ele vai estar me dando a mesma condição de venda. Então, se está me dando venda lá, o que que eu poderia ter feito aqui no dia 28 de maio? O mesmo raciocínio de venda exatamente nesse ponto aqui. Eu poderia refugar o MACD, ou se eu quero uma confirmação um pouco ainda melhor, eu posso esperar o MACD ele me dar condição de venda junto com a condição de venda que está me dando no de 60 e no de 90 períodos, que é exatamente o que vai estar acontecendo nesse ponto aqui, olha. Lá vai estar dando venda e aqui vai estar dando venda também. Se a gente for ver aqui, ó, a gente tem aqui o gráfico do dia 29, no 30 minutos dando venda aqui, que foi uma venda que inclusive deu ganho. Se eu for lá nos 60 minutos no dia 29, que está aqui, a gente vê que o MACD também está vendido. Então, foi um filtro que eu encontrei para poder estar facilitando um pouco a tomada de decisão, visto que a gente está buscando pontos expressivos, que se trata de 500 pontos, a gente não está falando de 130 pontos, de 100 pontos, de 150 pontos. A gente está falando de um número bem considerável, que é 500 pontos para um dia, que está ótimo. Está ótimo. Os estudos do EID demonstrou que do mês de janeiro ao mês de maio, baseando-se nas entradas que deram todos os dias lá, com alvo de 505, de 500 para um stop de 550, deu uma média de 10 mil e algumas e uns quebrados lá de ponto, ou seja, olha só quantos pontos que me deu, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 5 meses, média de 2.000 pontos por mês. Quem que faz isso, gente? Não é fácil fazer isso. Só que a gente tem que estar procurando o quê? Aprimorar o operacional, o setup, para poder fazer os ajustes finos. Não é simplesmente abandonar ele e falar assim, não, esse operacional não funciona mais para mim e desistir dele. Quando eu vi isso aqui acontecendo na segunda, na terça-feira, no primeiro dia que já foi disponibilizado para você estar operando e ter dado stop, eu já fiquei meio assim, por quê? Porque eu falei assim, olha, peraí, para quem já está iniciando, já de cara levar um stop, é doído, não é fácil. E aí ontem me surpreendeu a pessoa me falar que já operou já de cara 6 contratos. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, cara. O que que eu fiz? Será que eu dei uma arma na mão de uma pessoa e eu corro o risco dessa pessoa acabar com a vida dela? Porque isso aqui é sério, isso aqui não é brincadeira. E tem pessoas que não têm esse controle, esse gerenciamento de risco e acaba desfazendo de tudo e perdendo muita coisa por conta de simplesmente confiar e fazer, e às vezes não é bem assim. Então eu falei assim, não, a gente tem que estudar alguma coisa para poder melhorar isso daqui. E eu queria trazer isso aqui para vocês o quanto antes, esse filtro. Por quê? Porque quanto antes eu trago para vocês, mais rápido eu consigo fazer com que vocês fiquem com um filtro que possa melhorar ainda mais a entrada e evitar de vocês fazerem entradas que possa estar deixando com vocês em formas de stop, machucando muito, muito mais ainda o emocional. E aí eu falei, olha, terça-feira teve stop, ontem eu levei stop. Ontem eu levei o stop, ou seja, foi 2 stops seguidos e pronto, fazer o quê? Paciência. Mas para mim, é tranquilo ainda. No meu gerenciamento de risco, cabe isso. No meu gerenciamento de risco, eu posso levar isso. E eu tenho aí os estudos que eu fiz, assim como eu compartilhei com vocês, abril e maio, eu fiz os estudos e no final do mês me demonstra que o final vai me dar condições de ficar positivo. Mas a pessoa que iniciou, no caso, na terça-feira, fez o operacional na terça, fez na quarta, pronto, levou 2 stops. Se ela não continuar fazendo operacional, no final do mês, ela não vai ter condições de fechar positivo. Por quê? Porque ela vai começar agora a filtrar as entradas. Por quê? Porque 2 stops seguidos, de repente o terceiro que ia pagar para ela, que é o terceiro dia, ela já não quer fazer. E aí, às vezes, esse terceiro vai e paga. E aí o que acontece? Ela não faz esse, e aí nisso daí já vai dificultando um pouco mais o percentual dela com relação à assertividade no mês. Por quê? Porque se as estatísticas estão dando que dentro de um período de 20 dias úteis, que no caso se torna o índice, e o mercado interno, o resultado é aquele, então, ou seja, se você deixar de operar 4, 5 dias, isso aí já vai interferir também naquele estudo que você fez no decorrer do mês e nos meses anteriores. Então, eu falei assim, não, vamos achar um filtro, vamos tentar melhorar isso daqui.
E aí, por conta disso, né, dessas situações todas que eu mencionei para vocês, eu falei assim, não, antes de eu gravar o vídeo, porque demanda tempo gravar vídeo para poder estar postando isso e aquilo, eu falei assim, não, eu vou fazer já de cara, já uma live logo com o pessoal aí, para poder estar trazendo isso daqui, porque ao mesmo tempo que eu trago isso daqui, de repente eles já querem colocar em prática operacional, como já tem colocado, e isso aqui pode estar ajudando muito vocês, tá bom? Então seria mais ou menos essa conversa que eu queria ter com vocês. Se vocês têm alguma dúvida aí, pode abrir o microfone, pode falar, porque até então só eu falei no momento, mas a gente está aqui para poder estar ajudando cada um de vocês, tá, pessoal? Porque essa é a minha maior preocupação, não é simplesmente colocar o conteúdo no canal, a fim de ter visualização ou algo do tipo. Esse não é o meu foco. Eu não estou aqui para vender curso, para vender indicador, nada disso não. A minha intenção é a melhor possível, que é trazer para todos aí um bom desempenho nesse mercado, mas claro, com controle e gerenciamento de risco aí adequado para todos se darem bem, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Até aqui, alguém quer falar alguma coisa? Uma coisa que reparei é ficar. Deixa eu ver aqui. O Ed perguntou, falou aqui: uma coisa que eu reparei é ficar muito tempo posicionado. Pelo que vi, depois de uns 4, 5 candles já fica esperto para sair. É isso mesmo, Ed, você está certo, cara. A gente está falando de um tempo gráfico ali de 30 minutos. E faz sentido você ficar esperto com relação a isso daí, por quê? Porque a gente analisa só, você ficar 4 candles, 5 candles ali posicionado, a gente está falando aí de nada a nada aí, 1 hora, 2 horas e meia, 3 horas no caso, nenhuma operação, né? É uma operação bem longa, realmente. É questão de ficar esperto, de repente olhar se o MACD ele continua trazendo condições de venda ou não, porque se, por exemplo, eu estou nessa operação aqui do dia de ontem, que a princípio, com o filtro agora, a minha entrada já não seria na compra aqui, a minha entrada seria na venda, por quê? Porque na venda é o que está me dando condições aqui, ó, no MACD, ó, condições de 90, com filtro, estou falando, né? Com filtro 90 e 60 é venda. Então tá, acionou para mim o gatilho de venda aqui. Eu entrei na operação aqui, eu posso estar atento ao MACD, se ele está demonstrando fraqueza ou força para mim. E aí, exatamente, a gente já vê isso daqui, olha, aqui ainda está com fraqueza, mas depois ele já começou a demonstrar força aqui para mim. Então, é questão de ficar atento mesmo. E olhar o 60 também e o 90. Embora aqui ele já teria pagado já nesse candle aqui, né? Porque a gente está falando aí Opa, é aqui, tá certo aqui, olha, já teria pagado nesse candle aqui no dia de ontem já, né? Assim como nessa entrada aqui também, ele teria pago já nesse candle aqui, ou seja, seria bem mais rápida a saída também, né? E se vocês forem olharem para trás aí, pessoal, eu acho até interessante que vocês olhem isso daí, comparem também, porque eu olhei, fiz essa observação e eu acho interessante vocês fazerem também, para que vocês possam estar entendendo melhor o cenário em si, as operações e o que pode estar trazendo, né, de rentabilidade ou algo do tipo, e assertividade ao mesmo tempo. E isso aí traz um pouco mais de confiança no operacional, inclusive, né? Outra coisa é ter meta no dia. Pelo que vi nos estudos, depois do dia 20, 21, vi que devolve muito. Essa é outra observação que eu não tinha feito, e quando você mandou a planilha lá, eu tive me atentando a isso daí, e do dia 22, se me falha a memória lá, para frente, do dia 22 até o dia 30 ali, dia 31 ali, chegou a devolver ali, dentro dos 4 meses, 4 mil pontos, cara. 4 mil pontos. É muita coisa, é muita coisa. Então, é outra observação, por isso que eu falo, os estudos ajudam muito. Querendo ou não, eles são muito importantes aí para o operacional. Então, de repente, é o caso de estar indo bem no mês lá, no decorrer do mês, você está indo bem, chegou dia 20, dia 22 lá, de repente parar e iniciar no decorrer do próximo mês, né? Porque teve um mês ali que pagou 6 mil pontos ali. Senhor, tem misericórdia, é muita coisa. 6 mil pontos. Alguém tem alguma dúvida aí, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Leonardo Barbosa chegou aqui agora, deixa eu aceitar ele. Alguém quer falar alguma coisa até aqui? O que vocês achou? Vocês acham que de repente é necessário melhorar mais alguma coisa? Se de repente vocês tiverem mais alguma coisa para poder passar aí com relação à melhoria também, pode entrar em contato comigo, fala comigo aí, porque aquilo que a gente colhe, a gente planta, né? Então,
Se a gente planta o bem, a gente vai colher o bem, né? Então, a princípio, como muitos aí acabam querendo reter somente isso para ele, a gente aqui tem outra visão, né? A gente compartilhar aquilo que a gente tem. Inclusive, um filtro desse daqui poderia ficar muito bem aí, é, oculto por alguns aí que de repente pode ter olhado, observado, mas como eu observei isso, já resolvi logo, já de imediato, compartilhar com vocês, tá bom? E outro detalhe também, né? Algumas pessoas já me perguntou para mim sobre automatização com relação a esse operacional, né? Eu tenho interesse em automatizar ele sim, pessoal. Só que a automatização com relação a esse operacional, ela tem um pequeno problema agora, porque se eu for automatizar esse operacional aqui, como com base nesse filtro aqui agora, fica difícil de eu automatizar ele, porque eu não consigo ter os parâmetros para poder fazer com que a automação venha olhar os tempos gráficos maiores. Então, só teria uma condição aqui de eu poder fazer isso. Deixar configurado no canal e nos parâmetros a condição da pessoa poder estar selecionando ou compra ou venda. Por quê? Porque se porventura eu colocar para a pessoa fazer o seguinte, não, olha, eu quero que hoje o robô trabalhe só vendido, por quê? Porque no início do dia eu já me deparei que é venda, 60 e 90 é venda, então beleza. Então eu vou acionar o robô para ele trabalhar somente na venda. Então aí ele vai utilizar-se das características para poder fazer somente venda. Só que daí ele vai fazer somente venda como? Se eu quero que ele entre no 30 minutos e o MACD está me dando condição de compra aqui. Aí eu teria que fazer uma forma dele não interpretar o MACD aqui. Ele teria que anular o MACD e fazer somente a leitura de venda, aí, no caso. Quando desce somente o sinal, ele vender. Aí seria um critério de automação que eu poderia estar fazendo. Salvo exceção essa daqui, aí seria ele fazer a compra no sistema comum, que foi o que eu já trouxe para vocês, já de início aí, que é o que vocês viram, tá bom? Bom dia, consegui entrar somente agora e não consegui ver o filtro. Você vai lançar um vídeo no seu canal? Obrigado. Ô, Leonardo, eu tô gravando, tá bom? Tô gravando essa live aqui que eu fiz com o pessoal e eu vou estar disponibilizando ela já no canal para vocês poderem ter acesso, tá bom? Até poder estar olhando depois, e inclusive os outros também que não pôde comparecer também vão poder estar olhando, tá bom? Aí eu já não preciso, inclusive, fazer outra gravação, somente essa daqui já basta para poder esclarecer para todo mundo aí. Tem como fazer uma leitura dos 60 minutos e entrar no 30, né? Que de 60 e a entrada no 30. Exatamente, Morasso. Isso mesmo. É que o meu MACD, tem como colocar um MACD de 60, configurar ele como 60 aqui? Eu não sei se tem, só se tiver o do analógica comum, porque esse daqui eu fiz, foi eu que desenvolvi esse daqui, inclusive. E aí, nesse meu aqui, eu não consigo alterar aqui nos parâmetros para ele poder fazer a leitura do gráfico de 60. Aí ele só faz com a do gráfico que está selecionado. Mas tem aquela condição que eu mencionei ali, né? Que pode ser feita, né? A pessoa olha aqui no início do dia e ela está observando que está dando somente venda no 60 e no 90. Então, peraí. Então, eu vou acionar o robô lá para poder fazer a leitura de venda no dia. E aí eu posso anular essa condição aqui do MACD para essa entrada aqui daí no caso, para ele poder entrar normal, mesmo que o MACD esteja dando compra aqui. E eu posso fazer um novo filtro também para ele poder entrar somente no caso da venda quando o MACD estiver abaixo também. Eu consigo fazer os dois sistemas dentro no caso. Mas para isso a pessoa vai ter que olhar lá o gráfico de 60 e o de 90 no início do dia, antes de ligar o robô. Certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Pode mandar no chat ou abrir o microfone aí, porque até então o que eu tinha para passar era isso daí. Seria uma live até curta mesmo, justamente para poder trazer esse filtro para vocês. Tudo certo então, pessoal? Ninguém tem nenhuma dúvida? Ninguém quer falar nada? Todo mundo tranquilo? O chat não tem mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Bom, beleza então, pessoal. Vamos encerrar, né, a live de hoje. Já está para iniciar aí já o pregão daqui a pouco.
E eu acredito que vocês também vão fazer os estudos de vocês para poder estar fazendo as operações no dia de hoje, tá bom? Mas queria mais uma vez aí agradecer a presença de cada um de vocês, tá? Obrigado aí por tirar um tempinho aí para poder tá vindo aí compartilhar comigo aí desse filtro, né? Justamente por conta de vocês aí, a gente está aqui disponível aqui para poder estar ajudando no que for possível, tá? Então, precisando, tá bom? Pode me chamar no Telegram aí, para o pessoal que está no grupo ali, de repente tiver alguma dúvida, pode lançar ali, o pessoal se ajuda muito também. E precisando, cara, eu estou à disposição aí, pode ficar tranquilo que eu não vou deixar de medir esforços aí para poder estar ajudando cada um de vocês, tá bom? Na medida do possível, a gente está aí disponível para poder estar somando juntamente com vocês, tá bom? Bom, mais uma vez, obrigado a cada um de vocês aí. E até mais, tá, pessoal? Grande abraço para vocês, beleza? Até mais, tchau.